Nós estamos no princípio de vencedores. Por que eu digo isso? Porque Paulo, no meio do livro de Romanos, ele inseriu Romanos 9, 10 e 11. Romanos 9, 10 e 11 parecem comentar alguma coisa à parte do plano da salvação de Deus do livro de Romanos. E Romanos 9, 10, 11, de repente, Paulo estaria falando preocupado com os judeus, com seus compatriotas. E parecia que era uma tristeza no seu coração de os seus compatriotas não agarrarem a salvação que Deus deu de preferência primeiramente aos judeus. Mas, irmãos, na verdade, Romanos 9, 10 e 11 tratam-se da eleição de Deus. Deus, Ele tem os seus eleitos, Ele tem os seus escolhidos. E a eleição de Deus, irmão, por um lado, parece depender somente de Deus escolher. Deus escolheu um, não escolheu outro. Em outras palavras, Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Quer dizer, Deus assim quis. Mas, irmãos, quanto mais você vai lendo aqueles versículos, eu falei isso na instância, né, na conferência internacional, você vai percebendo que, de um lado, né, muitos têm essa ideia de que a eleição de Deus segue a linha dos calvinistas, que isto é, Deus predeterminou e vai ser assim, você não muda, você não tem poder de mudar. Se Deus, né, escolher alguns para serem vasos de misericórdia, então esses são já predeterminados para serem vasos de misericórdia. Outros não foram escolhidos. Portanto, quem segue essa linha vai dizer que não precisa nem pregar evangelho, porque quem já foi escolhido por Deus, predestinados por Deus, né, ele vai se salva. Um dia vai acontecer, não é isso? Então não existe essa preocupação de salvar as pessoas. O capítulo 1 de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Então, a eleição de Deus não é somente a predestinação unilateral, Deus predeterminou e acabou, mas também existe um elemento chamado a presciência de Deus. Deus, Ele habita em outra dimensão, Ele habita a eternidade. Ele não habita no tempo e espaço. Então Ele que está na eternidade, Ele vê o tempo e espaço, né? Ele pode entrar no tempo e espaço a hora que quiser, para quando Ele quiser, Ele pode ter acesso. Porque Ele não habita o tempo e espaço, Ele não está sujeito ao tempo, Ele está na eternidade. Portanto, irmãos, para Deus, o tempo todo já ocorreu. Ele pode entrar no tempo que for, isto é, Ele conhece o seu futuro, sabia? Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu passado, Ele conhece se você é uma pessoa que busca a vontade de Deus ou você é como aquela multidão que só correu atrás de Jesus pelo pão que se fartou. Por isso, irmãos, a predestinação de Deus, né, de um lado é Deus quem determina, isso não tem como mudar. Mas por outro lado, a predeterminação de Deus também é segundo o seu preconhecimento, presciência. Ele já te preconheceu. Você já foi conhecido por Ele antes da fundação do mundo.
Ele já teve acesso ao tempo, já viu como você era, como você é hoje. Qual é a sua atitude nesse momento? Você está aqui só pelo pão? Ou você está aqui disposto a fazer a vontade de Deus? Portanto, irmãos, os eleitos de Deus são aqueles, irmãos, que de um lado foi predestinado por Deus, Deus escolheu a nós, foram selecionados por Deus, mas por outro lado, foram selecionados por quê? Porque são pessoas que preferiram entrar, escolheram a porta estreita e preferiram andar pelo caminho apertado. Eles não estão aqui, essas pessoas não estão aqui para buscar o seu próprio interesse, estão aqui para fazer a vontade de Deus, para agradar ao Senhor. Então, irmãos, esse é o princípio dos eleitos de Deus. Portanto, irmãos, em Romanos 9, 10, 11, de um lado, Paulo estava com dor no coração por causa dos seus compatriotas, porque ele se referia àqueles que buscavam Deus no Antigo Testamento, na Velha Dispensação, juntamente com ele. Ele tinha um grupo de jovens que buscavam aos pés do Gamaliel, buscar ser o quê? Os eleitos de Deus. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ele não estava num grupo de judeus que não estavam nem aí com Deus. Ele estava num grupo que buscava, amava o que Deus queria. Portanto, ele se tornou perseguidor da igreja por causa do zelo que ele tinha. Então ele estava, vamos dizer assim, eu diria assim, na elite dos judeus, do judaísmo. Porque eles viram esse princípio de eleição. Mas quando ele viu que a dispensação mudou, quando Jesus Cristo veio, todo aquele trabalho, todo aquele zelo está sendo em vão. E é isso que fazia ele ficar triste, por causa daqueles companheiros dele, porque aqueles companheiros deles amam a Deus e buscam a Deus. Portanto, ele queria dirigir esse amor, essa busca a Deus na nova dispensação. Os irmãos entenderam? Não era somente falar sobre a salvação dos gentios e a rejeição dos judeus. Não era só isso. A rejeição dos judeus é principalmente esse grupo de pessoas que buscavam o Senhor na velha dispensação, estariam perdendo a grande chance da eleição. Então a questão ainda é ser escolhidos. Portanto, irmãos, na nova dispensação, nós temos um grupo de pessoas que são eleitos de Deus. Mateus 20 e Mateus 22, nas duas parábolas falam: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Por isso quero crer, irmãos, que de um lado a base da unidade em que nós estamos representa todos os filhos de Deus. Mas por outro lado, os que estão vivendo conosco a vida da igreja são poucos. E eu quero crer que esses poucos que vivem a vida da igreja, estão dispostos a viver a vida da igreja conosco, estão dispostos, irmãos, a negar a si mesmo, para fazer a vontade do Senhor. Não estamos aqui por um futuro nosso, nós estamos aqui, irmãos, para buscar somente a consumação da vontade do Senhor.